Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz do Senhor a todos. Pode se assentar. Abra sua Bíblia na carta de 2 Pedro, capítulo 3, verso 1. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 1. Está escrito: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma última vez, tudo assim será desfeito. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do Senhor Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a paciência do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Pai, nós exaltamos o Teu santo nome e nos prostramos diante da Tua palavra, pedindo a ela revelação, clareza, entendimento, para que o Teu poder, atuando pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos conduza de acordo com o Teu propósito, nos conduza em santificação. Que fique claro para nós quem Tu és e quem somos diante de Ti. É a nossa oração nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Se a gente pudesse dar um tema, eu vou botar o tema do texto, né, aqui na minha Bíblia, que é a vinda do Senhor. O Senhor está voltando e alguns de nós vivem como se não cresce mais nessa verdade. Paulo, ao escrever uma das suas cartas, se não me falha a memória, foi aos Coríntios. Ele disse: se a nossa esperança em Cristo se reduz somente a essa vida, se evangelho, ir para a igreja, ler a Bíblia, cumprir os princípios da palavra, tem por objetivo só receber a resposta de Deus agora, Paulo diz, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. No contexto lá ele estava falando de ressurreição dos mortos, né? Mas a gente pode aplicar isso em qualquer contexto. Se você se relaciona com Deus para que Deus dê respostas para agora, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a única garantia, por exemplo, tem um filósofo brasileiro chamado Philippe Pondé. Eu não sei como que anda essa questão do crer, né? Então, quase todos os intelectuais, boa parte deles no Brasil, que tem uma veia mais conservadora, aspas, eles que eram agnósticos ou ateus, alguns passaram a achar charmoso crer, né? E o próprio Pondé falou isso. Crer é um charme, assim. Quem não crê, ele diz, eu não creio, mas eu não descreio totalmente. Ele fala, você quer coisa mais charmosa que a convicção de que num leito de morte você não está sozinho? Você quer charme maior, que você passar dessa vida para outra, tendo certeza absoluta que a vida não acaba? Ele diz, eu tenho inveja disso, né? Ele diz, isso é um charme, crer é algo charmoso, é algo nobre e tal. E de fato, né, os profetas, os apóstolos, Jesus Cristo apontaram para nós que a vida ali, os nossos 40, 50, 60, 80, 90 anos de vida, não é a vida em si, que existe mais do que isso. Isso é tão provável que quando o Senhor disse que Adão morreria e ele não morreu no nosso conceito de vida e de morte, o Senhor estava falando de algo muito mais profundo, né, muito mais além. No dia que você comer, certamente morrerás. E não morreu, de acordo com a nossa definição humanista de vida. Então, o que Deus está chamando de vida e o que Deus está chamando de morte? Isso é interessante para a nossa reflexão. Porque a gente lê o texto, né? E diz, o que aconteceu? Adão não morreu. Não morreu no nosso conceito, mas morreu no conceito de Deus. Então, o pior desvio de fé que nós podemos ter é viver a vida como se não houvesse eternidade. Postei isso ontem nas minhas redes sociais. Olha, Jesus estará na porta e com o livro. Lembra? Já leu o Apocalipse? Cara crachá, na porta, é ele, não é anjo, não é office boy. Não há nenhum digno, né? Apocalipse capítulo 5. João chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro, desatar os selos. Além do livro de Deus, haverá o livro da vida de cada um de nós. Então, depois da morte, ninguém mente mais. Então, é melhor se arrepender hoje. Thomas Watson, um grande teólogo de alguns séculos passados, eu acabei de postar uma fala dele fortíssima aqui na minha rede social. Olha o que o homem de Deus disse. Amanhã pode ser o dia da nossa morte. Amanhã pode ser o dia da nossa morte. Que hoje seja o dia do nosso arrependimento. Essa é a convicção do crente. Não é que ele está com medo de não entrar, porque o relacionamento com Deus também traz clareza e firmeza de fé. Nós podemos ter, e nós temos embasamento bíblico para afirmar que somos salvos. Nós podemos ter essa segurança. Mas não é porque a Bíblia me dá segurança de salvação que eu vivo de maneira desleixada. Não, pelo contrário. Eu sou salvo somente por Jesus, isso não depende de mim, mas eu vivo como a salvação dependesse de mim. Olha que paradoxo.
É mais ou menos assim, ó. Ore como tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como tudo depende de você. Então, quando você dobrar o joelho, Deus, eu só dependo do teu sim, eu só dependo da tua palavra. Mas quando levantar de manhã para trabalhar, esqueça que você orou. E os dois poderes se encontram. Então, Deus te salva sem você, mas você também reage a essa salvação como se você conquistasse essa salvação. Você entende esse paradoxo? Você é salvo e essa garantia é em Cristo Jesus pela fé. Ninguém é salvo pelo seu desempenho. Nós somos salvos por fé, a Bíblia diz. Mas o verdadeiro cristão também vive como se não fosse. E ele também passa a ter um tipo de convicção em sua reação. Entende isso? Já foi conquistado, mas a resposta é: eu vou viver para conquistar. Já foi pago, mas eu vou viver para pagar. Então é tamanha a gratidão que você vive como se você fosse devedor. Não lembra do servo da orelha furada no Antigo Testamento? Então havia senhores, né, quando havia escravidão, quando você podia comprar seres humanos. Então havia senhores e havia seus servos, seus escravos, seus súditos, né? Gente comprada para trabalhar para você. E tinha um ano do jubileu, se não me falha a memória, de 50 em 50 anos, que era uma celebração onde havia a libertação desses servos, desses escravos. E tinha o servo da orelha furada. Quando aquele cara recebia a sua libertação, mas ele amava tanto aquele lugar, amava tanto aquele senhor, que ele dizia: eu não quero ir embora. Então ele ia no umbral da porta ali e furava a sua orelha. Então quando você via o servo da orelha furada, você entendia que aquela pessoa é voluntariamente escrava. Por isso que a Bíblia no Novo Testamento pouco fala de Deus amor, Deus é amor, pouco fala Deus é Pai, mas fala mais de 330 vezes que Jesus Cristo é Senhor. E fala mais de 120 vezes que nós, o povo de Deus, somos escravos do Senhor, servos do Senhor. Então, graça de Deus não pode dar a nós sentimento de autonomia. A graça de Cristo me libertou para eu viver a minha vida. Não, pelo contrário. A graça fez por você o que a lei não podia fazer. Agora você pode ser totalmente uma serva e um servo de Deus, totalmente escravo. Na graça você recebe todas as ferramentas para obedecer. Então a graça não te afasta de Deus. Pelo contrário, a graça te habilita a ser totalmente dele. E quando você tem essa noção de eternidade, aí que o negócio fica mais redondo. Aí que o negócio melhora. Porque você entende isso. Tudo que você está fazendo agora está reverberando para a eternidade. Está sendo escrito no livro. Deus me livre e guarde de estar diante dele e abrir o livro lá e eu ter 80% de coisa negativa. Ser salvo pela tolerância, não que eu queira merecer, mas eu sou grato. Irmão, ele me salvou, como disse o salmista: o Senhor me arrancou de um tremendal de lama, firmou os meus pés sobre uma rocha. Então o mínimo que eu devo a ele é gratidão, e gratidão para ele é viver uma vida com significado, é viver uma vida em santidade, é tentar fazer a diferença nesse mundo, para quando vierem me agradecer, eu responder: não sou eu, não é por mim, é ele. Olhem para ele. Não foi isso que ele disse? Os homens, quando olharem para as vossas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, como eu sempre digo, santidade não é para ser salvo, santidade é gratidão. Sou tão grato, a graça de Deus me constrange tão profundamente, o amor perdoador de Deus me constrange tão profundamente que eu quero agradecer. E como que eu agradeço? Seguindo os passos dele, sendo discípulo dele, permitindo que a palavra dele tome conta de mim, permitindo que a vontade dele tome conta de mim. Mas alguma coisa aconteceu, eu não sei se é essa apostasia bíblica normal, e eu não sei se você já entendeu o seu pastor, e se você enxergou isso, o mundo e a igreja entrou em colapso,
E o mundo e a igreja só pode entrar em colapso quando perde sua referência de eternidade. Quando vê o problema no problema. Eu falei isso, né? Eu estava fazendo algumas lives ontem lá em casa e que eu estou lançando um projeto de um aplicativo que eu lidero sobre questão de abuso sexual e tal. Assim, ó, é tão estranho, mas também tão real. Aí fica lá, tem 3 crianças lá em casa, o mais velho tranquilo, do meio autista, tranquilo também, mas quando fica virado, com a pá virada, fica com a pá virada, e o mais novo de 5 que vale por 10. Então tem dia igual ontem, que a Keila teve que vir aqui na igreja para trazer umas compras para um irmão que estava precisando, e ela falou, saiu de casa umas 7, 8 horas, só volto meia-noite, eu não estou aguentando esse negócio. Aí eu falei, danada, aí deixar o BO aqui comigo, né? Isso. E veio para a igreja, sumiu, só chegou 11 e pouca, quase meia-noite. Mas assim, ó, meus meninos é tudo aleluiado. Mas fica pior quando eu pego a Bíblia, né, nesse tempo de quarentena, é uma das poucas ferramentas que a gente tem. Pego a Bíblia, pego um celular, o meu notebook, dizendo, aqui, vou pregar na internet, vou fazer alguma coisa. Aí o trem estoura. Menino grita, cachorro sai voando, panela cai, os trens explodem, a energia cai. Igual ontem, sentei para falar de abuso, aí eu falei, a única maneira de entender isso é entender assim, olha, é um assunto tão complexo que envolve tantos demônios. Imagina, ontem a gente colocou uma missionária e uma pastora, hoje já uma senhora que foram estupradas pelo próprio pai pastor. Então imagina, as duas foram estupradas pelo próprio pai desde os 5. Uma delas foi dos 5 aos 21 anos, estuprada pelo próprio pai pastor. Imagina que situação, eu estou aqui e eu sou esse tipo de pastor. Imagina, 15 anos eu fazendo isso com a minha filha, subindo no altar da igreja, você aí me ouvindo, achando que eu sou um homem de Deus. Irmão, se você não entender isso, se você olhar só para o abuso, você fica irritado, você quer prender o cara, você quer matar o cara. Agora vamos falar, né? Esquece um pouco o natural e agora vamos para o espiritual. Quantos demônios não estão envolvidos com um negócio desse? Vamos falar de batalha, de guerra espiritual. Então eu estava ali na última live, fiz 4 lives ontem, né? Com um pastor amigo meu, uma irmã de Barcelona, que trabalha com mulher, é brasileira, trabalha lá com mulheres na Europa vítimas de violência. E fiz com a pastora, que foi abusada pelo pai, e fiz com a missionária também, que foi abusada pelo pai. Na última live, meus meninos estavam quase assim, ó, o exorcista, sabe? A menina andando pela parede. Eu falei, o que está acontecendo? Eu tive que parar assim, ó. Dá licença, deixa eu parar a live aqui para poder dar um grito em casa. Eu tive que dizer, que diabo que está acontecendo aqui nessa casa? Quando eu cheguei, parece que eles pegaram a casa toda e jogaram no meio da sala, assim, ó, mesa, almofada e tudo. Bora, para com isso! E eles voltaram, silêncio, eu voltei. E eu na live falei isso, gente, olha só. Você está abrindo uma caixa de Pandora, e quando você abre essa caixa de Pandora tem dor, trauma, abuso. Imagine, isso é forte, graças a Deus aqui não tem criança. Imagina, uma garota de 5 anos estuprada pelo próprio pai, pastor. Irmão, se o diabo não senta e diz, eu não quero mexer com isso não, moço. Assim, ó, você, pastor, se superou. Acho que vamos trocar. Eu vou ser pastor e você vai ser o diabo. Eu garanto para você, irmão, que quando você abre uma caixa dessa, na hora você ativou o mundo espiritual e o pau começa a quebrar entre anjos e demônios em cima da minha casa, sem dúvida nenhuma. E por que os meninos ficam tudo espritado? Ué. Imagina, a problemática nos ares, em cima da minha residência, querendo entrar. Demônios... E Deus dando ordem
aos anjos a respeito. Imagina! Ontem eu falei isso, imagina a cena, assim, ó, se Deus nos desse a possibilidade. Eu creio que meu filho João do meio, a criança especial tem essa vantagem, né? Ela vai ser especial também diante de Deus, e o caminho de sua salvação não é semelhante ao nosso. Dá a elas uma pureza que faz elas enxergarem o que a gente não enxerga. Então tem horas assim, tirando isso, que eu olho para o João e digo, ele está vendo alguma coisa, que ele começa a rir do nada, aí olha para cima do muro assim parado, 2 minutos, aí ri. Eu já falei isso aqui num culto, tem 2 quadros de leão lá em casa, um na parede assim e um na parede do fundo. E ele vem, corre, aí para, aí fica olhando para o leão, põe a mão na cintura, aí começa a rir. Aí olha para outra parede, para o outro leão, aí olha para o outro leão. Assim, vamos entrar no mundo do autismo e conecta esse mundo do autismo ao mundo espiritual. Sei lá se Jesus, entendeu? Se ele já entendeu que o leão é representação de Jesus. Eu não sei como o Senhor se apresenta a ele nisso tudo. Mas é um fato concreto. Se o cristão esquece que o mundo, antes de natural, é espiritual, uma briga constante de casal, um casamento que nunca se resolve, que tal enxergar o problema de vocês também pelo mundo espiritual? E não ficar achando que é o grito, que o outro é mal educado, a outra é insubmissa e ninguém respeita ninguém. Que tal entender que existe uma guerra pelo destino eterno de vocês querendo enlouquecer? Ou vocês esqueceram que a Bíblia diz que o maligno tem dardos inflamados? O que é dardo inflamado? Informações. Grita com ela. Aí o marido grita. Joga panela nele, aí ela joga. Aí fica um conhecido meu, há 15 anos atrás, assim, ó, pensa num casamento insuportável, pensa numa mulher insuportável, essa mulher desse conhecido meu. Eu falei bem assim, rapaz, o caba merece uma medalha de honra, porque a gente fala mal de homem, confronta homem aqui na nossa igreja, mas a gente também não vende o peixe que mulher é santa não, viu, querida? Não vão te iludir, não. E um dia, sabe o que aconteceu enquanto eles brigavam? Deus abriu a visão dos dois e eles viram um demônio em forma de macaco no ombro deles. O demônio pulava no ombro dele, ele pá na mulher, e depois pulava para o ombro dela e ela. E ali eles viram, se arrependeram e o casamento deles mudou profundamente. É isso que eu estou falando para vocês. Existe um mundo espiritual. A Bíblia falou do reino espiritual, que é o reino de Deus, mas também falou do império das trevas, no qual Satanás se rebelou e foi expulso com 1/3 dos anjos. Agora vamos calcular. Não sabemos quantos anjos existem, sim ou não? Não sabemos quantos anjos existem. Mas vamos dizer que existam 1 milhão de anjos. 1/3 dos anjos. Vamos dizer que existem 1 bilhão de anjos. O que seria a 1/3 daqueles que foram criados para glorificarem a Deus em sua forma angelical e hoje são seres malignos caídos, responsáveis por cooperar com a destruição do mundo. Então é muito triste para mim, e eu não vou mentir para você, eu tenho que aprender a viver nos nossos dias, é difícil para mim. É difícil para mim seguir a vida normal sem ser afetado pela maneira com a qual a igreja, o mundo está morto. É igual, não sei se você me segue nas redes sociais, o que eu falei do que eu acho sobre Natura, transexual sendo usado pela Natura no Dia dos Pais. Isso não me choca, o mundo está morto. O que me choca é a igreja sem seu ponto de referência maior, que é a eternidade. E ela não consegue viver melhor, ela não consegue mudar, ela não consegue praticar o evangelho, afeta tudo. Afeta a qualidade dos pastores que existem, das igrejas que existem, dos casamentos que existem dentro da igreja, dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Eu brinquei nas minhas redes sociais dizendo que eu ia abrir um chat
para que os aleluiados se conhecessem. O povo está doido me procurando. Pastor, pelo amor de Deus, eu já estou com 35. Pastor de Deus, eu já estou com 45. Pastor de Deus, será que eu não vou conhecer uma mulher de Deus, um homem de Deus? Está todo mundo louco. Por que está todo mundo desesperado? Porque a casa de Deus perdeu a qualidade, já não existe mais homem de Deus e mulher de Deus, não. A mulher lá, na minha rede social, quase me deu uma cantada. E a outra falou, rapaz, se aquilo te pegar na reta, pastor Anderson, como que eu consigo um homem como o Senhor para casar? Irmão, isso não foi uma indireta não, isso foi uma direta que a tribulada deu. Mas olha só, a cabeça da irmã. Eu quero e não existe. Qual o caminho? E por que não existem mais homens e mulheres de Deus? Perdemos o ponto de vista da eternidade. Quando a gente perde esse ponto de vista, essa perspectiva, nada mais muda na nossa vida, tudo estaciona. A gente quer a solução do dia. Por isso os coaches ficaram milionários usando a igreja como plataforma para tentar solucionar as dores do ser humano. Com isso eu não digo que é totalmente errado, mas tem caras no Brasil que se tornaram milionários por causa do meu e do teu problema, que você, por não ter um ponto de vista eterno, não se resolveu. Porque quando você tem um ponto de vista eterno, e você entende que o que você está fazendo, está sendo escrito, está cooperando com aquilo que vai acontecer quando você morrer, o que você está fazendo agora já definiu que tipo de igreja o seu neto vai ter. O que você deixou de fazer também. Então só pensa aí. Sem a eternidade, a nossa fé se esvazia. Jesus foi para a cruz, não foi para melhorar a nossa vida, nem na nossa performance, nem para pagar um boleto da SEB, não. Jesus foi para a cruz para devolver a nós vida eterna, perspectiva eterna de nossa existência. Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês, em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês para que se lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, do verso 1 ao verso 2, ele está falando que a vida depende da informação recebida. Olha, já foi dito a vocês, já foi pregado a vocês. Paulo falou sobre isso. Olha, não é perca de tempo ouvir as mesmas coisas. Porque é ouvir o básico da fé que nos deixa em estado de alerta. Então, assim, vamos falar sobre, sei lá, um soldado, um policial. Ele tem um código de existência, de comportamento, de prontidão. Imagina as forças especiais do Exército, por exemplo, que são responsáveis pela guarda presidencial. Meu irmão foi guarda presidencial. Então não tem o que enfeitar, não tem como florear o pavão. Há um código, há uma postura, há uma rotina. E você tem que ficar firme nela. Meu irmão tinha que ficar lá 8 horas por dia, sem piscar, sem sorrir, sem flertar, sem olhar para o lado, sem... Ai, estou cansado, sem entrar no Zap, é aqui, ó. E é mais ou menos isso que foi dito, já foi dito a vocês pelos apóstolos e pelos profetas. Eu estou querendo reavivar a informação já foi dita. Fé e incredulidade depende do que cremos, e o que cremos também é o que ouvimos. O verso 3 ele é muito bom porque ele me lembra do Salmo 1, que eu sempre afirmo que escarnecedor não é ímpio. Escarnecimento é você zombar de algo que você conhece. Por isso que o Senhor disse, Jesus Cristo disse, Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque quem não conhece não escarnece.
A sua postura é baseada em ignorância. Há uma potencialidade de arrependimento em quem não conhece. Escarnecimento é atitude de quem crê. Eu creio e eu zombo. Eu creio e eu desprezo. Por exemplo, o Dia dos Pais com um transexual, eu não acho que é escárnio. Escárnio é um homem crente e um pastor crente não ser pai. Assim, está chateado com um trans na natura? Se venda como pai. Que pai é você? Que homem é você? Cresça e apareça. Faça a diferença. Seja um exemplo. É claro que a Natura não está preocupada com tudo isso. Você sabe que seu pastor é um crítico desse tipo de ideologia. Nos últimos 12 meses, o nosso ministério investiu R$120 mil para retirar prótese de transexual e travesti. Já tiramos o bumbum, já tiramos o seio e tal. Então, eu não estou dizendo que a guarda não tem que estar levantada para brigas como essa, com posturas dessa como a Natura. Mas é o menor dos problemas. O maior dos problemas é a gente ainda encontrar a morte no lugar de vida. O problema é não ter pais cristãos para o Dia dos Pais. O problema é esses mesmos pastores que estão pregando o boicote, que tem que haver o boicote, tá? Não estou dizendo que não é necessário o confronto à postura cristã. Porque o intuito da Natura não é nem quem foi contratado. A empresa não tem preocupação humana, é lucro. E vendeu muito, por incrível que pareça, porque quanto a gente mais fala do problema, isso é marketing. Eles ganharam e eles lucraram, tá? Mas a minha maior dor, eu já falei isso aqui em 2018, eu preguei isso. Eu sou um crítico do feminismo. Mas aqui no púlpito eu falei, será que eu posso usar os homens dessa igreja para resolver o problema que as mulheres estão clamando para que seja resolvido? Então o problema não é o que o mundo sem Deus está fazendo, o problema é que o mundo de Deus, através da igreja, não é a solução. Voltando aos pastores, estão pregando sobre a violência familiar? Estão pregando sobre abandono paterno? Estamos falando sobre o primeiro impulso ao aborto. Qual o primeiro impulso ao aborto? Vamos tirar a filosofia. Tem o interesse pelo aborto escalonado, né? Tipo, por exemplo, lá nos Estados Unidos se vendia os fetos mutilados lá. Uma mulher que se arrependeu de ser abortista falou sobre isso. Então vamos esquecer a agenda destrutiva do diabo, vamos esquecer a filosofia. Agora vamos falar da prática. Qual o primeiro impulso para o aborto? O homem. Sem o homem, o próprio feminismo não existia. Não existiria. Porque ele só existe a partir daquilo que a mulher está dizendo que foi negado a ela. Primeiro ponto. Então, onde há igreja verdadeira, homem de Deus e mulher de Deus, há florescimento, há vida. Então, se chega a igreja, chega o homem de Deus e a mulher de Deus e o problema continua, a gente não tem moral para questionar a sociedade não, irmão. Aí envolve tantos outros problemas. O adultério, pornografia, amante, mulher traindo o marido, marido traindo a mulher, e na igreja. E o problema é a Natura com o transexual no Dia dos Pais. Assim, é o segundo round da luta, mas o primeiro round da luta é: e aí? E você? Sua vida? Como que você está? Sua família? Seu casamento? Um homem trans, no Dia dos Pais, não escarnece minha fé. Um pastor adúltero escarnece minha fé. Me tira a esperança.
Ontem à noite eu estava pensando sobre isso, quebrantado assim, pensando nesse assunto, dizendo, meu Deus, onde foi que a gente se perdeu, meu Pai? Como voltar? Como convencer meus irmãos a pegarem um retorno e voltarem no ponto onde a gente errou? Antes de tudo, disse Pedro, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões, dizendo, : onde está a promessa da sua vinda? O ímpio não crê. O texto é dirigido a nós. O texto é dirigido à igreja. Ímpio não crê. Se ímpio não crê, ímpio não está interessado com a volta de Cristo. Então entenda o texto, entenda o coração de Pedro ao escrever a carta. Então, zombador e escarnecedor não é o ímpio, porque o ímpio não tem ponto de vista eterno. O ímpio não crê em Cristo, muito menos em que Cristo voltará. Quem crê somos nós. Então, o zombador e o escarnecedor, no texto de Pedro, é quem crê. Então, eu posso interpretar que nesses últimos dias, escarnecedores, com suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões. A natureza adâmica, a carnalidade, por isso que eu estou falando a você, que nesse exemplo que eu dei da natura e do pastor adúltero, andar segundo as suas próprias paixões diz respeito a quem crê e não a quem está morto. Porque, por exemplo, vamos esquecer toda essa briga institucional. Agora vamos enxergar seres humanos. Você acha que é bacana, igual aquela me mostrou? Eu não gosto disso, eu tenho as minhas guerras e eu só brigo briga que vale a pena ser brigada. Os memes de rede social zombando a pessoa que foi contratada pela Natura, como se não tivesse coração, não tivesse mãe, não tivesse pai, como se não fosse honesto. Eu quero cobrar dessa pessoa, de maneira moral, espiritual e teológica, que ela entenda o que nós entendemos. Isso é uma loucura sem precedentes. Não querem empurrar para nós que ele é homem. Não, ele é homem no universo dele. Eu vi alguém comentando assim, aceitar que ele é homem é a mesma coisa que aceitar que o pastor seja abusador. Olha que tipo de raciocínio evangélico a gente tem dentro da igreja. Falei, meu Deus, nós estamos perdidos. Vamos lá. Um pastor abusador ou um crente adúltero, ele tem o seu mundo. Qual o seu mundo? O mundo de fé. Um mundo onde a Bíblia existe, onde a teologia existe, onde a eternidade existe, onde a cruz existe, onde o arrependimento existe, onde o novo nascimento existe. Onde habita essa pessoa trans que foi contratada pela Natura? Ele é o que o mundo dele permite que ele seja. Ele ou ela entendeu assim a sua vida. Eu não posso cobrar nada de quem não nasceu de novo. É isso que nós, como povo de Deus, precisamos entender. Se ele é mulher e diz que ele é homem, que ele seja. É como ele enxerga o mundo. Eu não quero, como eu sempre digo, que vamos para a briga política? Vamos para a briga teológica? Vamos, quando envolver crianças e adolescentes. Aí você vai ver um giraia. Aí esse discurso que eu estou tendo com você, esqueça, a guerra vai ser outra. Agora o adulto que diz, olha, eu sou uma girafa, que seja. Você trabalha, paga suas contas, sua vida não é da minha conta. Agora, nessa mesma equação, comparar o comportamento do homem morto com o homem vivo, não é um erro bíblico, é até uma falta de caráter. Ele diz que é homem, que seja. Quando vai ser o meu problema? Quando ele entrar por aquela porta dizendo que eu sou obrigado a casar ele aqui. Aí a briga começa. Então, não é o caso. Acho que foi o padre Fábio de Mello. Ele fez um raciocínio que eu completo esse raciocínio. Olha, relação homossexual, homoafetiva, transexual, é direito civil se o Estado assim o aprova. Ponto final.
só é problema da igreja quando requisitarem que seja sacramento. Aí se tornou nosso problema. Então, irmão, casar homem com homem, o homem com giraia, o homem com o que for, é problema de quem está morto. E quem está morto quer a morte, e o Estado também, né, está aí para reforçar, de alguma maneira, o padrão antibíblico. Mas só é meu problema quando obrigarem eu a abrir mão da minha fé para eu abraçar aquilo que o homem sem Deus decidiu. Porque assim como você não pode ir numa mesquita pedir para o imã casar homem com homem, mulher com mulher, você não pode ir para uma igreja que tem um manual de existência, de fé, de crença, dizendo, eu quero casar homem com homem, mulher com mulher. Aí se tornou o nosso problema. Então, o homem morto, o ímpio, não pode escarnecer. Pode até zombar. Escarnecer é ter e não valorizar. Isso é escarnecer. Você tem tudo. E se você não vive, você escarnece. O ímpio não tem nada. Então ele não pode escarnecer. Ele zomba, de alguma maneira, ele não é inocente. Se ele não se arrepende, o salmista diz que o Senhor está armando o arco e amolando o arco e mirando contra o ímpio. O ímpio vai morrer eternamente, se não se arrepender dos seus pecados. Mas é zombaria, não é escarnecimento. Na minha interpretação. Imagina, o que é escarnecer? É um pastor que é pai abusar da filha com 5 anos. Você tem noção? Você tem noção disso? E isso não é um fato de 30 anos atrás. Quantas situações como essa não acontecem dentro do nosso ambiente religioso? Isso é escarnecimento. Eu tenho Deus, eu tenho a Bíblia, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos, eu tenho tudo, eu tenho a eternidade e eu rejeito isso. Como se Jesus não fosse voltar. Então alguém perguntou sobre um pastor aqui de Brasília que foi acusado há uns 2 anos atrás de abuso, sei lá. Então a narrativa que se fala é que no dia da audiência no Ministério Público eram 4 vítimas, nenhuma foi. Aí falou bem assim, tá vendo que o pastor é inocente. Tá bom. Eu sentei pessoalmente com esse camarada, com esse sujeito, olhando no meu olho, tá? Aqui, ó. Sentado, tomando um café, olho no olho. Aqui, ó. Então, cara, é a situação lá. Não, rapaz, você viu que o MP arquivou? Sou inocente, glória a Deus, e pá. Alguém perguntou, o que você acha disso? Cara, ele olhou no meu olho e disse, eu não fiz isso, eu sou um inocente. Aí eu respondi para essa pessoa, na eternidade, Jesus está na porta com um livro para dizer para esse camarada, já era. Então sabe qual é o meu escândalo? É que esse, se estiver mentindo, é o escarnecedor. O escarnecedor não é o trans no Dia dos Pais, é esse perfil de crente que é o escarnecedor, que teve todas as chances e oportunidades para honrar o nome do Senhor e desonra o nome do Senhor. E continua mentindo para cobrir a primeira mentira, que foi o que fez. Que mente para um homem de Deus, e para quantos homens de Deus não mentiu, dizendo, não é, não procede, não foi. Imagina. Você acha que Jesus é igual a nós? Você acha que Jesus está feliz com aquilo que a gente está fazendo com o nome dele na terra? Você acha que vai ficar barato? A pastora que eu entrevistei ontem diz, eu tentei 2 vezes suicídio na minha vida. Quantas mulheres, homens, garotos não se mataram nesse mundo de meu Deus? Porque sofreram dentro da igreja. E isso é escarnecer. Não sei se ficou claro para você. Onde está a promessa da sua vinda? Como eu sempre falo, é porque o boleto não vai chegando e a pessoa vai ficando confortável.
Deus não vai punindo, Deus não vai tirando o benefício de ter uma igreja cheia, o benefício de ter o dízimo das pessoas, de ter um carro bom, de ter a unção fluindo na nossa vida, porque Deus deu e não retirou. Então, onde está a promessa da sua vinda? Eu vou vivendo uma vida bagunçada, mas como eu não fui punido aparentemente, eu zombo dizendo: esse negócio de santidade, esse negócio de eternidade, você está querendo ser santo demais, isso é coisa de fariseu, somos seres humanos. Verso 7, ele diz: pela mesma palavra, os céus que agora existem têm sido guardados para o fogo. Ou seja, toda a criação ainda não está sendo punida por Deus. Pedro diz: está guardado, reservado. A data foi estabelecida. Guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos ímpios. Mateus capítulo 7, quase todo culto eu estou falando sobre ele, que as pessoas falaram que fluíram num dom, e o Senhor respondeu dizendo: não vos conheço. A palavra usada ali, conhecer, é a palavra grega ginosco, que também é usada para relação sexual entre homem e mulher, intimidade. Então, o sentido da palavra conhecer no Novo Testamento é se envolver de maneira íntima. Então, a palavra conhecimento ou conhecer vai ser usada para conhecimento intelectual e vai ser usada para relação sexual. Por exemplo, e José não conheceu Maria até o dia do nascimento de Jesus. A palavra usada ali, conhecer, é a mesma palavra ginosco. Então, tanto para o intelecto quanto para a intimidade sexual é a mesma. O que a gente pode entender quando o Senhor disse? As pessoas disseram: curei enfermos, expulsei demônios. E o Senhor disse: não vos conheço. Ou seja, não temos profundidade no nosso relacionamento. A minha palavra não penetrou profundamente em ti. Paulo diz: nós temos essa garantia. O Senhor conhece os que são seus, e a palavra usada de novo é a ginosco. Então o Senhor possuiu aquela vida. E aquela alma também reagiu ao Espírito de Deus e eles foram um. Eles viveram em unidade. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, essa vida, essa alma não viveu a vida sem ser um reflexo ou uma reação de quem o Senhor é. O Senhor age e essa vida reage. O Senhor é e essa vida decide ser. Porque elas estão juntas, elas estão íntimas, elas estão entrelaçadas. Então imagina, irmão, eu não quero me iludir como pastor, como pai, como marido. Não quero me iludir. Olha, tem um pouco de unção ainda aqui. Olha, a igreja está cheia ainda. Eu não quero me iludir, irmão, porque diz que está tudo guardado e reservado para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Eu não quero ser considerado ímpio, mesmo que tenha o título de pastor. Eu não quero ter várias máscaras, né? A gente está... Você vai entender porque a gente tem uma coleção de máscaras hoje, azul, bordada, do Flamengo, do Vasco. Vamos colocar isso agora na vida espiritual. Tem alguns de nós que têm 10 máscaras para fugir do outro, fugir do pecado, fugir de Deus. Tirei uma, botei a outra. Fui para o trabalho, botei uma. Saí do trabalho, fui para a faculdade, botei outra. Fui para o futebol, fui para o salão, vou para a igreja, voltei para casa. Com a esposa é uma máscara, com o filho outra máscara. E a gente mesmo se perdeu em tantos personagens que nós temos, esquecemos de quem somos. E quando Deus tenta se relacionar com você, Deus diz: quem é o verdadeiro? Porque é o que eu sempre digo, Deus não transforma o nosso dublê. Deus quer nos transformar. Então não há ilusão maior para o crente do que viver como se a eternidade não existisse.
Sabe o que dá mais medo? Esperança também. Por isso que eu falo, querido irmão, nem tudo que está dando errado dará errado para sempre, se Jesus Cristo está na sua vida. Até o que está dando errado é para poder dar certo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Aqui o texto diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Ao contrário, para Ele, um dia é como 1000 anos como um dia. Então vamos rir um pouco? Deus não está atrasado. Meu casamento ainda não transformou. Eu não tenho o dinheiro que eu pedi. Eu não tenho minha casa. Eu não tenho... E a gente vai colocando parâmetros terrenos e humanos para ver se a gente é aprovado ou desaprovado por Deus. Irmão, você pode estar errado. Você pode, deixa eu melhorar isso, você pode ser um fracasso e ainda assim estar no caminho certo. Mas nem todo aquele que está no caminho de sucesso está totalmente aprovado por Deus. Nós nos tornamos uma sociedade superficial que avalia a vida das pessoas pela rede social. Tem uma matéria que relata 30 pessoas que tiraram a vida, se mataram, e mostram seu Instagram com fotos postadas meia hora antes do suicídio. Mulheres lindas, maquiadas e... Nem tudo que reluz é ouro. Nem toda igreja cheia é igreja aprovada. Nem todo pastor com carro importado tem esse carro porque Deus o abençoou. Porque imagina, falei isso domingo passado à noite aqui, vamos colocar no parâmetro de Jesus. Quem seria Jesus no século 21? Será que ele viria para desejar ser aprovado visivelmente, a maior igreja, o melhor terno e o melhor carro, sendo que ele quebrou essa lógica quando ele veio na Terra? Um homem de Deus aqui no Brasil cometeu a estupidez de dizer que o jumento era a BMW da época. Oh, meu amigo, nunca leu um livro de história? Não sabia que na época bíblica de Jesus e dos apóstolos, Roma ainda dominava as nações? Ô, coisinha, nunca ouviu falar dos cavalos marchadores? Nunca ouviu falar de charrete, carruagem? Não, Jesus não entrou de jumento porque era simples. Jesus entrou de jumento porque era a BMW da época. Gente, assim, querendo justificar a ganância. Irmão, se Jesus viesse no século 21, a gente também o crucificaria. Porque talvez, eu não vou muito com a cara dos hippies, né? Eu tenho que me converter nessa área. Eu olho assim e falo, não é julgando o hippie, né? Mas eu falo, oh meu Deus, fala com o coração desse camarada para ele sair desse semáforo, parar de fazer pulseira e arrumar um trabalho de carteira assinada. Ou Senhor, se eu estiver pecando, me perdoa. Mas irmão, talvez Jesus estaria de Havaiana, fosse um pastor assim, tatuado, não trazendo a sardinha para o meu lado, mas ele não teria cara de Messias, como não teve em sua época. Ele não seria o pastor, entendeu? Do terno, da gravata, chegou o pastor na BMW, abre aqui a vaga para ele. Não seria esse. Não seria o pastor do gabinete, eu tenho o meu ali. Não seria. Ele veio como Deus encarnado, Deus do povo e Deus para o povo. Então ele foi achado onde um homem sagrado não deveria estar. Seu primeiro milagre foi numa festa de casamento, para embriagar o povo. Olha que doideira, a Bíblia diz, não vos embriagueis, e o primeiro milagre dele é fazer bebida para o povo beber. Quebrou toda a lógica do nosso raciocínio. Por que Judas traiu Jesus? Porque Judas tinha perspectiva política revolucionária. Ele entendia que o Messias era um líder político que ia romper com o governo romano. Aí Jesus fala, meu reino não é desse mundo. Então, Judas decidir também trair Jesus é um luto ideológico. Eu achei que ele era da direita, eu achei que ele era da esquerda. Aí Jesus falou, eu não sou daqui. Meu reino não é agora. Isso impulsionou Judas na amargura dele. Olha como
a falência da nossa visão eterna atrapalha quase tudo na nossa vida. Um dia como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Isso é uma esperança tremenda. E isso também é uma desesperança tremenda. Isso quer dizer que aquele que vai ser julgado está mais perto de ser julgado e aquele que está desamparado está mais perto de ser amparado. É uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo. Depende de quem somos. Olha, não acha que o Senhor não vai te julgar. Um dia é como 1000 anos. Por isso que Thomas Watson falou isso. Amanhã pode ser o dia da nossa morte, que hoje seja o dia do nosso arrependimento, porque para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Ele está chegando, ele não está atrasado, ele não trabalha com 24 horas por dia. Ele está na eternidade. 24 horas por dia não existe na eternidade. Não existe 30 dias, 31 dias, não existe carga horária na eternidade. Então Deus não está atrasado nem para abençoar e nem para julgar. Um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. No 11 ele diz: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando. Por que você vai ser santo? Porque você está esperando. Vida em santidade é a vida convicta de alguém que espera. Eu estou esperando o cumprimento da promessa. E a minha santidade é a confirmação que eu espero. Você espera? Espero. Me expresse. Agora, concretize o que você espera. Então, há uma reação. A esperança cristã não é um comportamento destituído de valor, de postura. É porque eu espero que eu tenho uma postura correspondente àquilo que eu espero. Se você espera a eternidade, como que sua vida não prova isso? Como a eternidade não é critério para suas escolhas? Esperando e apressando a vida do Senhor por causa desse dia. 14, ele fala algo lindo. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre. Esforcem-se. Lembra da reação? Santidade não salva, mas santidade é reação. É comprovação que eu aguardo. É o paradoxo. Fui salvo, mas também quero entender que não fui. Eu quero trilhar um caminho que justifique esse favor imerecido. Porque o Paulo Borges Júnior, aqui do Goiás, Paulo Júnior, ele fala: a graça não é apenas favor imerecido, mas é virtude comunicada. Então a gente fala de graça de Deus como, o favor imerecido, eu não mereça, Senhor. Não, ao mesmo tempo que é graça imerecida, é uma qualidade divina transferida a você. São atributos do caráter de Deus comunicado a você. Esforcem-se para que Deus encontre vocês sem mácula, sem culpa e em paz. Se Jesus voltar hoje, não tem boleto para ser pago. Porque um dos primeiros resultados para uma vida santa é paz. Meu coração e minha mente não estão em guerra. Porque quando você vive em pecado, sua mente vive rivalizando com Deus. Eu vou chegar aqui no final, mas eu vou adiantar o testemunho, né? Todo dia eu abro caixas de pergunta nas minhas redes sociais. Você acredita que ontem o irmão falou bem assim: se Jesus falou que olhar para a mulher já é adultério, qual a diferença entre olhar e adulterar? Olha como ele já perdeu o parâmetro assim da eternidade. Então imagina, a arma está engatilhada na sua cabeça. É a mesma coisa que atirar? Hein? Você quer que eu puxe o gatilho? Olha o raciocínio.
de quem está mais perto do inferno do que do céu. Se não há diferença, se para ele pensar já é, então eu vou fazer. Quando deveria ser o oposto. Se para ele pensar já é, eu tenho que aceitar ser empurrado totalmente para a minha transformação. E não dizer, me sujei um pouquinho, vou me sujar todo. Alguém perguntou, pastor, homossexualidade, o que é pecado? Sentir, pensar ou fazer? Eu falei fazer, porque o sentir pode ser controlado pelas Sagradas Escrituras, o temor do Senhor e o Espírito Santo. Ou a gente parou de sentir, ou aqui ninguém pensa em homicídio, aqui ninguém flerta com a morte, aqui todo mundo santo no trânsito, né? Aleluia! Só tem santo aqui no trânsito. Nunca quis matar, esquartejar alguém no trânsito. Posso pedir para levantar a mão? Assim, ó. Vamos falar de família, senão é o teste maior da nossa salvação. Porque quando um parente é usado, o diabo não usa estranho, irmão. O diabo só usa parente. Porque o parente, quando abre a boca, sabe onde bater, sabe onde ofender, onde desmoralizar. A gente tem 2 anos de crente, mas quando o diabo usa um parente, é para bater naquilo que a gente foi e não naquilo que a gente está se esforçando a ser. Crentinho. Não é assim, ó? Já passei por isso. Então, usei droga a minha vida inteira. Quando comecei a ir para a igreja, minha pupila dilatava às 5 da tarde por rotina. Assim, ó, porque, por exemplo, quando eu comecei a estudar psicologia, um dos meus professores falou, tem a experiência do flashback. Os elementos da maconha podem ficar alojados na gordura do corpo por mais de 40 anos. Falei, eita lasqueira. Falei, agora eu entendi porque aquela é doida. Que assim, aquela tem uns... Entendeu? Que ela tá certinha. Daqui a pouco, falei, Keila do céu. Porque ela falou bem assim, meu amor, vai estudar psicologia, porque eu vou ser sua primeira paciente. Você vai entender porque sua mulher é louca. Falei, tá bom, meu bem. Aí eu voltei um dia da aula dizendo, Keila, eu descobri porque tu é maluca. Meu professor falou que tem a possibilidade de um flashback, por exemplo, quando você vai jejuar. Se tem algumas drogas, por exemplo, sintéticas não fica. Mas ele falou, na pesquisa dele, que drogas como a maconha podem ficar. Quando você vai ficar um tempo, por exemplo, em jejum, sem se alimentar, o seu organismo vai ter que acessar o estoque de gordura para continuar funcionando. E quando o seu organismo ativa a sua gordura, aí ativa o flashback. Aí você... Quem eu descobri? Que doideira. Mas o que eu estava falando antes dessa besteira toda? Estava falando de quê, gente? Tá. Aí, cara, sempre fui trabalhador, porque apanhei muito da minha mãe. Ela fala, bati pouco, porque se tivesse batido mais, não tinha tatuado. Mas assim, ela me fez trabalhador desde sempre. E quando eu me converti, eu abri mão dos comportamentos errados que eu tinha até dentro do trabalho, né? Eu roubava também meu patrão, cancelava notas e pegava o dinheiro dele e tal. E quando eu me converti, eu falei, eu vou falar para ele que eu roubo ele, também vou pedir demissão, que eu não quero, ele é mais ladrão que eu. Por exemplo, era uma autopeças, ele comprava peças falsas ou peças usadas, remanufaturada, e a gente tirava com o thinner a marca da remanufatura e tinha que vender como nova para o cliente. Aí eu falei, eu nasci de novo, eu não vou. Então sentei, marquei a reunião, ele sentou, eu falei, eu roubei você de tal ano a tal ano, eu acho que deu tanto, então quando você fizer o acerto, pode descontar. Era para eu receber tipo 12 mil na época, recebi R$500, mas fiquei feliz, paguei o boleto. Por isso que eu falo, arrependimento é igual Zaqueu, meu amigo. Arrependeu, é metanoia, é o céu encontrando a terra, não pode ter lacuna, tem que pagar o que deve. Zaqueu disse, se eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso para mim é novo nascimento. Mas eu também não quero trabalhar para você, você não vai mudar, eu também não quero mudar você. Você é um cara milionário e é milionário mentindo, é milionário, entendeu? Destruindo um pai de família que vem aqui fazer o motor de um caminhão, não sei se você tem noção disso.
que é um motor de um caminhão fundir, um pai de família trabalhador que fica 30 dias fora de casa para trazer o pão para a mesa, ir para uma loja de autopeças, e o filho do diabo ir lá fazer o cara pagar uma nota para refazer o motor, e o motor é remanufaturado. Falei, mas o meu irmão estava em berço esplêndido, porque o correria era lá em casa, era eu, por exemplo. Quando a gente chegou aqui em Brasília, 1997, meu pai deixou eu e minha mãe num quarto de hotel na QNH, em frente ao Tagua Center, e sumiu, e a gente só foi ver ele depois de 15 anos. Olha que doideira. Então a gente alugou o primeiro barraquinho na QNH, daqui para lá, colchão, eu e minha mãe dormia, uma caixa de fruta do Ceasa, TV em cima, por anos. Aí eu empacotava no Comper, que era na antiga Feira dos Goianos. Quem aqui lembra daquele Comper ali, frente a QNH? Irmão, eu falei bem assim, Deus não é, né? Mas eu tinha essa desculpa, ou era Deus, ou era o Satanás que me endemoniava. Tinha dia que eu falei bem assim, fome minha mãe não passa. Eu saí daquele Comper já com o carrinho cheio, assim, ó. Lotei o carrinho dentro do Comper, segurança gigante. Eu falei, ou eu passo ou eu saio preso. E passava, cara. Ia embora com peça de queijo, peça de charque e tal. E minha mãe, meu filho, o que é isso? Não, mãe, arrumei o dinheiro. E não era, né? Roubei o Comper. E meu irmão, quando veio de Maceió para cá, se escorou no cara valente que eu sou, que eu sempre fui, né? Então, eu pagava o aluguel, eu fazia as compras, e agora eu converti. Quando eu converti, não tenho o que comer e não tem aluguel pago. Aí ele e minha mãe entraram na conspiração maligna do Satanás, porque também ficou zona de conforto para ela. Eu tinha uma coleção de CD na época, CD era caro, né? Tinha 700 CDs, tudo com o dinheiro roubado da empresa, do Comper e por aí vai. Aí os dois ficaram loucos, né? Porque agora o cara que mantinha a casa só quer igreja, só quer Jesus. Então eu lembro de um dia que eu cheguei, aí ele voltou para minha mãe e disse, olha, o crentinho aí, mãe, olha o olho dele aí, ó. Foi para a igreja não, mãe, vagabundo. E a pupila dilatada mesmo, aí você fala o quê? Aí no outro dia que eu voltei da igreja, quando eu abri a porta, ele me deu um soco. Pô! Eu caí no chão. Vagabundo, crente vagabundo. Está indo para a igreja para aprender com o pastor vagabundo a não pagar o aluguel, é? Então, olha só, o vagabundo que vivia, eu pagando o aluguel dele, mas olha só, mas é quando o Satanás endemonia parente, é assim que o trem funciona. Acho que você está se identificando. E eu ali caído no chão, e o Adão acordou, não sei se é assim com você, Adão e Jesus, o anjinho e o diabo no ombro. Aí o Espírito Santo de um lado dizendo, fique quieto. E do outro lado o demônio dizendo, esfaqueia ele, esfaqueia ele, esfaqueia ele. E foge para Maceió de novo. Vai dar nada, entra numa favela daquela lá, vive lá. Mata ele, esfaqueia teu irmão. Imagina a cena, eu deitado de quatro, que levei o soco, e o Satanás. Vai. Aí, faz sentido, né? E do outro lado a nova natureza dizendo, coloque para fora o que eu coloquei dentro de você. Aí eu respirei, levantei, abri o banheiro, fui tomar banho, aquela mistura de ódio e querendo se controlar pela ação do Espírito, né? A justiça humana. E depois de 5 minutos eu já esqueci, fiquei tomando banho, louvando o Senhor, deixei quieto. E ele se tornou guarda presidencial, bombadinho, folgadinho, tal. Passou anos, né? A gente ficou, 6 meses sem se falar. E um belo dia minha mãe chegou e falou bem assim, teu irmão veio falar comigo, que vocês não se falam há 6 meses. Tá cada um na sua aí, né? Depois daquela briga lá. É porque ele está com medo de ti. E assim, meu irmão sempre venceu as brigas que a gente teve. Eu só venci uma vez, que eu dei uma tijolada nele e ele desmaiou na rua. Mas assim, ele tem um corpo maior, sabe brigar melhor que eu, então nunca ganhei dele. Mas um dia, a gente em Maceió ainda, eu lembro que eu peguei um resto de obra,
dois tijolos grudados com cimento, só dei uma na coxa dele que o caba desmaiou no meio da rua. Aí eu pensei, nunca prevaleci porque ele está com medo. Aí minha mãe disse, naquele dia que ele te bateu e você levantou, o teu rosto reluziu. Ele viu no teu rosto um rosto que não era teu. Aí eu falei, eita. Aí eu lembrei do que eu senti Deus falando. Coloca para fora o que está dentro, o que eu coloquei dentro. Você não é mais apenas o Anderson, filho da dona Rosa. Agora você nasceu no meu reino, nasceu na eternidade, nasceu para o meu propósito. Aí um dia ele entrou em casa chorando, agarrou meus pés. Olha que doideira. E eu estou falando tudo isso para você para falar principalmente o que é eternidade dentro de um parâmetro familiar. Agarrou meus pés. Então imagina, orgulho em pessoa, militar agora, folgadinho, bombadinho, academia, arrogante, mulherengo. Agarrado nos meus pés, chorando. Falou que estava lá, imagina, um guarda presidencial. Aí falou que teve uma crise de choro durante a guarda. Que os superiores chegaram e xingando, né? Os militares gostam. O que é isso, soldado? Não sei, né? Não sei. Aí tiveram que dispensar ele no meio do turno. E ele saiu sem rumo, sem parar de chorar, descontrolado. E em frente à parada, ele falou que tinha uma igreja, entrou numa igreja, o pastor ministrou ali a salvação dele. E foi uma experiência espontânea do Espírito Santo na vida dele. A partir daquela experiência, o Espírito Santo foi promovendo encontros progressivos até pegar ele enquanto ele estava na guarda do presidente. Tomado pela convicção do pecado, da eternidade. Então, é isso que Deus espera de nós. Resolver a nossa vida presente a partir de uma perspectiva eterna. O problema não existe só no problema. O problema existe acima do problema. O mundo é espiritual, antes de ser natural. Existem anjos e demônios nesse exato momento lutando pela sua vida. Por isso que Paulo disse a nós, ore sem cessar. Porque a guerra também não cessa. Amém? Vamos orar, curve sua cabeça.